Fala aí pessoal, o Lucra Comigo é um canal que visa independência financeira e para isso focamos nas criptomoedas que notoriamente estão fazendo a maior transferência de riqueza da nossa geração. Quem acompanha esse mercado vê que o Bitcoin e o Ethereum explodiram de preço na semana passada e houve alguns desenvolvimentos da NASA para isso. O maior motivo é a BlackRock, que é a maior empresa de gestão de ativos do mundo, com mais de 10 trilhões de dólares em ativos sob gestão, e eles oficialmente entraram com um pedido na Nasdaq para obter seu próprio ETF de Ethereum. É oficial, a BlackRock está procurando lançar um ETF de Ethereum na Nasdaq, e para isso protocolou em nome do gestor de ativos o lançamento do iShares Ethereum Trust. A verdade é que antes de ficarmos muito animados, ninguém sabe se um ETF de Ethereum ainda será aprovado, mas a teoria é que se a BlackRock está protocolando o ETF de Ethereum, além do de Bitcoin, eles não estariam perdendo tempo a menos que tivessem certeza de que seria aprovado, e o histórico deles fala por si só. Eles tiveram 575 ETFs protocolados e aprovados, e apenas um foi negado, e a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, terá a palavra final sobre isso em janeiro de 2024. Mas quando inevitavelmente for aprovado em algum momento, eu quero que você esteja preparado. Apenas no caso de você não estar inscrito e não assistir meu futuro vídeo sobre isso, você saberá exatamente como pensar sobre essas palavras e terminologias complexas, o que elas significam e como funcionam, porque vou lhe mostrar uma visão muito detalhada de como elas são estruturadas, porque mais ou menos todas são a mesma coisa. Dito isso, os pontos mais importantes estão nas primeiras páginas desse documento, onde ele explica o iShares Ethereum Trust e como ele funciona. Então, a iShares é uma subsidiária da BlackRock. Agora, uma subsidiária é apenas uma empresa que é pelo menos 50% de propriedade de sua empresa-mãe. Por exemplo, o Instagram é uma subsidiária do Facebook, o YouTube é uma subsidiária do Google, então a iShares é uma subsidiária da BlackRock, e a iShares tem uma enorme linha de produtos de ETFs, e lembre-se, tudo que um ETF é apenas uma grande pool de dinheiro que tenta replicar ou seguir o crescimento de preço do que quer que seja rastreado. E, por exemplo, o iShares rastreia algo como o índice Russell 2000, que é composto por várias empresas menores. Há também o TLT, que rastreia títulos do Tesouro com vencimentos de 20 anos ou mais. Há outro muito importante, o IVV, que é o fundo principal do S&P 500 deles, que é mais ou menos a mesma coisa que o equivalente da Vanguard, o VOO, que rastreia o mercado de ações, ou seja, o S&P 500. Então existem milhares desses ETFs que vêm de diferentes empresas, mas muitos deles estão tentando replicar o crescimento do preço das mesmas coisas. Até agora, a iShares como um todo tem cerca de 2,3 trilhões de ativos sob gestão, que é uma quantia insana de dinheiro. E lembre-se, isso vem de uma única empresa, que é a BlackRock, mas há outras 10 que estão todas buscando conseguir sua fatia do bolo. Então, isso é a parte 1 do documento. Na parte 2, o documento apresenta quem será o custodiante ou a entidade que manterá os ativos. O custodiante, a propósito, tem a tarefa não apenas de manter os ativos, que neste caso são os Ethers, mas também de proteger os ativos contra qualquer tipo de ataque. Nesse caso, para este registro, o custodiante será a Coinbase, e há algumas maneiras diferentes pelas quais eles planejam proteger os ativos. Uma das maneiras é separando o dinheiro em contas separadas, para que não misturem ou confundam o dinheiro deles com o nosso dinheiro. Eles também estão mantendo uma parte substancial desses ativos em armazenamento a frio, offline, para que estejam protegidos contra qualquer tipo de ataque ou hacker. O detalhe é que os sistemas de hardware, software e procedimentos do custodiante do Ether podem não estar disponíveis ou serem inviáveis para muitos investidores acessarem diretamente. Em termos simples, isso significa que se você investir nesses iShares, você não poderá converter em Ether e depois sacar. Você não terá acesso a isso, ou que faz sentido, afinal, esse é todo o ponto de um ETF. Você abre mão do seu controle e, em troca, obtém eficiência, proteção e simplicidade. Agora, na parte 3 do documento, ele fala sobre algo muito importante chamado NAV, que é o valor líquido do ativo. Em termos simples,
Isso significa como ele calcula o valor do próprio ETF. Isso é incrivelmente importante, por duas razões principais. E isso foi uma das minhas maiores preocupações, algo que eu insisto com todos a prestarem atenção ao comprar um ETF, que é prestar atenção em como eles tratam um ativo subjacente e como ele obtém o seu valor. Nem todos os ETFs necessariamente mantêm e derivam-se o valor do ativo subjacente, o que significa, em vez de manter o Bitcoin nesse ETF, vamos derivar o valor do ETF da nossa carteira de títulos do Tesouro ou propriedades imobiliárias, mas não necessariamente do ativo subjacente. E isso poderia ser um problema, mas felizmente, nesse caso, para este registro, esse fundo é composto por uma combinação tanto do próprio Ethereum como do ativo real, quanto de dinheiro. Razão número 2 pela qual esta parte do documento é tão importante. Se a BlackRock estiver realmente comprando o ativo subjacente, se estiver comprando Ethereum, o que nesse caso eles afirmam que estão, o que é bom, isso aumentaria o preço do Ethereum. Isso porque, se recebemos um novo influxo de investidores, como o vovô e a vovó empolgados, querendo colocar Ethereum e Bitcoin em seus planos de aposentadoria, isso significaria que a BlackRock, o iShares ou um de seus administradores teria que comprar o ativo subjacente. Eles teriam que comprar o Ethereum, porque ele representa os iShares, aumentando assim o preço do Ethereum em vez de algum derivativo hipotético que supostamente o respalda. Acredite ou não, isso pode ser e realmente é o que acontece com os ativos o tempo todo quando são securizados. Na minha opinião, acho que o ouro seria muito mais valioso hoje se não o tivéssemos securizado de 1 bilhão de maneiras diferentes. Dá uma olhada como eles calculam o valor ou o preço do Ethereum para esse registro de um ETF. É feito por meio de um padrão chamado CCF Ether Dollar Reference Rate ou Ether USD BRR, que é o preço em dólares de um Ethereum. Ele é calculado todos os dias entre 15 e 16 horas, o horário de Londres, período em que essa 1 hora é dividida em intervalos de 5 minutos, criando 12 janelas de tempo onde eles tiram a média de todo o volume de câmbio ao longo do dia para descobrir o preço. Essas exchanges incluem Bitstamp, Coinbase, Gemini, Itbit, Kraken, Elmax Digital, e todo esse processo é gerenciado por um comitê independente do CME Group. E a seguir, temos as taxas de despesas, que é o custo anual para mantermos esse ETF. As taxas de despesas são uma das, se não a coisa mais importante a se considerar, porque quanto mais caro é um fundo, menos dinheiro você tem para investir e menos ele cresce ao longo do tempo, fazendo uma enorme diferença em um longo período. Infelizmente, para esse ETF específico do Ethereum, a taxa de despesas não foi listada no documento, mas acho que descobrimos mais perto de janeiro, quando a SEC nos informará. Mas posso dar um palpite, calculando com base na média atual do mercado para ETFs existentes, que é de cerca de 1%. Infelizmente, o pessimista em mim acha que será entre 1% e 2%, porque inicialmente não haverá muita concorrência para quem é aprovado. Com o tempo, esse número diminuirá, mas acredito que para a maioria das pessoas comuns, com planos de aposentadoria, quando desejarem investir em Bitcoin usando ETFs, nem mesmo saberão o custo real de 1%. Mas vou mostrar para você. Se você investir 100 mil dólares e deixá-los por 30 anos, assumindo um retorno de 8% com uma taxa de despesas de apenas 1%, você acabaria pagando 1 milhão em taxas sozinho, em comparação com um ETF simples, como o voo da Vanguard, que cobra 0,03%, você acabaria pagando apenas 88 mil dólares em taxas e teria quase 1 milhão no seu nome. E isso é apenas o dano de uma das taxas de despesas de 1%. Alguns ETFs cobram 2%. Se conseguirmos colocar as mãos em 0,5% ou 0,4%, realisticamente, acho que seria uma grande vitória. Mesmo assim, por mais caro que seja um ETF de Ethereum ou Bitcoin, ainda é uma opção muito melhor, na minha opinião, do que manter sua criptomoeda online em uma exchange centralizada, como muitas pessoas fazem. E isso me leva ao ponto mais importante: proteção para os consumidores. Durante o colapso das criptomoedas, muitos investidores comuns se tornaram credores não garantidos, o que significa que nos tornamos as últimas pessoas da fila para potencialmente recuperar nosso dinheiro. Mas com o advento do ETF, se comprarmos,
estaremos protegidos contra a fraude e a falência. Portanto, se uma exchange ou corretora quebrar ou falir, ainda estaremos protegidos pelos mesmos seguros fornecidos por essas corretoras, que protege nosso dinheiro e títulos até $500 mil, nos quais 250 mil podem ser em dinheiro. Isso não protege seus ativos, o Ethereum real, de chegar a zero, mas o protege contra a insolvência e a fraude das próprias empresas. Portanto, esteja você usando Fidelity, ChargeSwap, Interactive Brokers, Banco Inter ou Avenue para comprar o ETF, você estará protegido, o que não é verdade para as pessoas que estão mantendo esses ativos nas exchanges de criptomoedas centralizadas. E isso, por si só, é uma razão bastante boa para muitas pessoas considerarem comprar um ETF em vez de pagar o alto preço. Acredito que muitos investidores estão realmente animados com esse momento, porque estávamos antecipando que a BlackRock e todas essas outras instituições estariam correndo atrás do Bitcoin e Ethereum. Mas, no geral, são ótimas notícias para investidores e consumidores. E, a propósito, outro banco suíço chamado UBS permitirá que seus clientes ricos, em Hong Kong, comprem Bitcoin por meio de um ETF. Há tantas coisas acontecendo com o Bitcoin e o Ethereum agora, e o FOMO está só começando, e com razão. No futuro, quando esses ETFs forem aprovados, farei um vídeo detalhado sobre alguns dos melhores e piores, mas espero que você tenha obtido algum valor sobre como pensar nesses ETFs, mesmo que você nunca mais veja um vídeo meu. Mas espero que veja, e se esse vídeo foi útil, então lucra comigo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas no setor de criptomoedas. Fique atento ao mercado e continue investindo. Até mais!